Você não está cansado de se prometer mudanças e continuar no mesmo lugar? Quantas vezes você disse para si mesmo, agora vai? Quantas resoluções de ano novo ficaram no papel? Quantas manhãs começaram com planos e terminaram em frustração? Talvez você conheça bem aquele momento em que deita a cabeça no travesseiro e sente um aperto no peito. A sensação de que está vivendo abaixo do seu potencial, de que os dias estão passando e com eles a sua energia, suas ideias, os seus sonhos. Você sabe que tem capacidade, você sabe que quer mais, mas por algum motivo sempre fica para depois. Se você sente isso, deixa eu te dizer algo com o coração aberto. Você não está sozinho. Muita gente vive nesse ciclo de promessas não cumpridas, de metas não alcançadas, de planos abandonados no caminho. E não é por falta de inteligência, talento ou boa intenção. O problema não está nos seus sonhos. O problema está na ponte do que liga o que você deseja com o que você faz todos os dias. E essa ponte tem nome: disciplina. Só que eu quero quebrar aqui um mito muito importante. Disciplina não é sobre se tornar um robô frio e inflexível. Não é se privar de tudo que você gosta. Disciplina não é prisão, é liberdade. Parece estranho? Eu explico. Quando você não tem disciplina, você vive à mercê da distração, da ansiedade, da preguiça, do impulso. Você acorda e não tem clareza do que fazer, não tem firmeza das escolhas, e o dia te leva como uma folha ao vento. No fim, você se sente cansado, mas sem realização, cheio de coisas na cabeça, mas sem nada concreto nas mãos. Agora, quando você constrói disciplina, você ganha controle sobre si, você começa a viver com propósito, você escolhe ao invés de apenas reagir. Você cria espaço para crescer, evoluir, para sair da superfície e mergulhar de verdade nos seus objetivos. Disciplina é você dizer sim para quem você quer se tornar, mesmo que isso signifique dizer não para pequenas tentações do agora. E é exatamente essa escolha que começa a mudar a sua história. Disciplina não é dom, é decisão. Muita gente ainda acredita que a disciplina é reservada para poucas pessoas escolhidas, aquelas mais centradas, que acordam cedo naturalmente, seguem cronogramas sem fazer esforço, como se fossem de outro planeta. Mas deixa eu te contar uma verdade importante. Disciplina não é dom, é uma decisão que você repete todos os dias. Ninguém nasce disciplinado. O que existe é gente que entendeu uma coisa, simples, mas poderosa. A vida que a gente quer viver não se constrói com base na vontade, mas com base no compromisso. A motivação é boa, sim, mas ela é como uma visita. Aparece de vez em quando, te anima e vai embora. A disciplina é quem fica quando a motivação vai embora. Você não vai ter vontade de fazer o que precisa todos os dias. E tudo bem. A questão é, você vai deixar isso te impedir ou vai fazer mesmo assim? Disciplina é agir mesmo sem estar com disposição. É levantar da cama mesmo querendo dormir mais. É estudar mesmo quando o sofá parece mais convidativo. É dizer não, o prazer imediato, para dizer sim para o seu crescimento. E isso não tem a ver com rigidez, tem a ver com autorrespeito. Porque quando você promete e cumpre, você se fortalece. Você constrói autoconfiança, consistência, resultado. Mas quando você vive cedendo ao momento, você se acostuma a quebrar promessas. Pior, promessas feitas a si mesmo. E isso vai minando a sua autoestima, a sua energia, a sua fé em si. Disciplina é o que separa quem só sonha com quem realiza. E a diferença entre esses dois tipos de pessoa não é talento, não é sorte. É a capacidade de fazer o que precisa ser feito. Mesmo quando ninguém está vendo, mesmo com preguiça, mesmo quando parece que não vai fazer diferença. O que está te custando a falta de disciplina? Vamos ser sinceros. Viver sem disciplina tem um preço. E esse preço, aos poucos, vai cobrando sua paz, sua confiança e sua esperança. Pensa comigo. Quantas oportunidades você já perdeu por simplesmente adiar, por esperar o momento certo? Quantas e quantas ideias incríveis você já teve e que nunca saíram do papel? Quantos começos empolgados que acabaram em abandonos silenciosos? E, talvez mais doloroso ainda, quantas vezes você sentiu vergonha de si mesmo por não conseguir manter uma simples rotina que você mesmo criou? Cada vez que você promete que vai mudar e não cumpre, um pedacinho da sua autoestima se desgasta.
você começa a se acostumar a não confiar em si, a aceitar menos do que merece, a se contentar com migalhas emocionais, profissionais, até espirituais. E isso vai virando um estilo de vida, sem querer. Mas olha só que curioso, do lado de fora, ninguém vê isso acontecendo. Você segue sorrindo, postando, vivendo, mas por dentro você sabe que poderia estar em outro lugar, que poderia estar mais avançado, mais inteiro, mais realizado. Isso gera um sentimento de frustração, o tipo de dor que não se grita, mas que machuca todo dia um pouco. A falta de disciplina vai roubando o que você tem de mais precioso, a chance de viver a vida que você realmente deseja. Porque sem disciplina, os seus sonhos viram desculpas, seus planos viram peso e seus dias viram repetições do mesmo vazio. Mas aqui vai uma boa notícia. Essa conta, por mais alta que pareça, pode ser revertida. E não precisa ser com grandes revoluções. Começa com uma escolha, com um novo tipo de respeito por si mesmo. Se você está se sentindo travado, sem motivação ou sem saber por onde começar, deixa eu te apresentar um exercício simples, mas poderoso. Uma regra chamada dos 5 minutos. A ideia é a seguinte: sempre que você tiver algo importante para fazer, mas sentir aquela resistência interna, aquela preguiça, aquela vontade de deixar para depois, se comprometa a fazer apenas 5 minutos dessa tarefa. Só 5, sem cobrança de perfeição, sem exigir muito de si. Só começa, só dá o primeiro passo. Parece simples demais para funcionar, mas é justamente por isso que essa mágica funciona. Nosso cérebro cria uma barreira enorme entre pensar em fazer e começar a fazer. E é nesse intervalo que a maioria das pessoas desiste ou procrastina o começo. O que a regra dos 5 minutos faz é enganar essa barreira, fazendo você atravessar da inércia para o movimento, do 0 para o 1. E o mais incrível, quando você começa, você continua. Porque o mais difícil não é fazer, é começar a fazer. Depois que você vence os primeiros minutos, o seu cérebro muda de estado. A energia começa a fluir, a clareza aparece e você começa a sentir que pode ir muito além dos 5 minutos. Quer um exemplo prático? Você precisa estudar, mas está procrastinando há horas. Netflix, só arrastando para cima. Então você se levanta, coloca o celular do lado, abre o material e diz: vou focar por apenas 5 minutos. Você faz isso e, quando percebe, já se passaram 15 minutos. E o sentimento de eu consegui começa a alimentar a sua autoestima. Esse exercício funciona para leitura, estudos, exercícios físicos, meditação, tarefas do trabalho, organização de casa. Qualquer hábito que você sabe que precisa, mas vive adiando. Disciplina é construída aos poucos, com pequenos atos de coragem diária. E os primeiros 5 minutos podem ser o ponto de virada entre mais um dia desperdiçado ou um dia em que você deu um passo real em direção à vida que você quer ter. Disciplina é o caminho, e o caminho começa hoje. A verdade é que você não precisa esperar por mais uma segunda-feira, por mais motivação, por um sinal do universo. Você não precisa estar pronto, porque a prontidão não vem antes da ação. Ela nasce dela. A vida que você quer não vai cair no seu colo. Ela precisa ser construída. E isso não acontece de forma mágica. Acontece com pequenos compromissos diários. Um passo hoje, outro amanhã e mais um, mesmo quando for difícil. Mesmo quando ninguém estiver vendo, mesmo quando você se questionar se está valendo a pena, porque está valendo muito a pena. Toda vez que você escolhe a disciplina ao invés da distração, você está moldando um futuro diferente. Você está se afastando da versão frustrada de si mesmo e se aproximando da versão que olha no espelho com orgulho. A versão que vive com um propósito, com força, com direção. E não se trata de ser perfeito, se trata de ser constante, de ser fiel a quem você quer se tornar. Disciplina não é sobre ter tudo sob controle, é sobre escolher todo dia fazer um pouco mais do que você fez ontem. E isso, somado ao longo do tempo, transforma sua vida por completo. Então me responde com sinceridade. Se você não começar agora, quando vai ser? Levanta, respira, escolhe uma coisa, ou melhor, você já deve saber qual coisa. E começa, nem que seja por apenas 5 minutos.